Olá! Neste vídeo nós vamos dar continuidade à série sobre crítica textual e eu vou falar um pouquinho sobre a história da crítica textual após o século XVII. Na verdade, o vídeo sobre a história do textus receptus, que está aparecendo aqui em cima e que eu também vou deixar aqui na descrição, já cobre um período entre o século XVI e o século XVII. Então, neste vídeo aqui, eu vou tratar desse desenvolvimento histórico da crítica textual do século XVII até o fim do século XIX. O que resume o período histórico objeto desse nosso vídeo aqui é a seguinte afirmação: a história da crítica textual do século XVII até o fim do século XIX foi uma história de gradual afastamento, gradual distanciamento do textus receptus, ou o texto recebido, aquele que é assunto desse vídeo que eu já mencionei. E esse distanciamento do texto recebido tem basicamente dois grandes motivos. O primeiro motivo desse distanciamento foi algo puramente circunstancial, ou seja, foi algo fático. Manuscritos que não haviam sido considerados pelo Erasmo na composição do textus receptus, lembre que ele usou só uma meia dúzia de manuscritos. Então outros manuscritos começaram a ser considerados. E mais do que isso, novos manuscritos passaram a ser descobertos. Então o resultado disso foi que edições do texto grego posteriores à consagração do textus receptus, do texto recebido, no século XVII pelos irmãos Elsevier, edições posteriores do texto grego, edições posteriores ao texto dos irmãos Elsevier, passaram a considerar esses manuscritos, seja aqueles que tinham sido deixados de lado, seja essas novas descobertas. E o resultado, então, é que os textos foram surgindo com aparatos críticos cada vez mais sofisticados, ou seja, considerando uma quantidade cada vez maior de manuscritos. Bom, mas ninguém tinha coragem de mexer no texto, no texto recebido, no textus receptus, até porque, como o próprio nome já diz, se tinha a ideia de que aquele era o texto recebido, ou seja, era o texto que tinha sido entregue por Deus e que nele seria possível encontrar a exata redação do Novo Testamento. Então, sem alterar exatamente o texto impresso, o texto publicado, mantendo o texto receptus, o textus receptus, aquele texto tradicional, o que aconteceu foi que foram inseridas as variantes textuais nos aparatos críticos. Quando um texto tinha uma leitura diferente, uma redação diferente, em diferentes manuscritos, aquilo passou a constar nos aparatos críticos. E nesse primeiro momento, sem qualquer conotação crítica, quer dizer, sem qualquer avaliação por parte do editor. Bom, considerando esse quadro inicial, uma primeira apreciação crítica ao textus receptus surgiu na edição do Novo Testamento grego de Johann Bengel, de 1734. Ele estabeleceu no seu aparato crítico um sistema de avaliação que fazia uma análise crítica, então, do texto recebido e que basicamente indicava quando ele compreendia que o texto recebido continha o texto original ou quando ele entendia, pelo contrário, que uma determinada variante textual que constava lá no seu aparato crítico, ela tinha uma qualidade superior ao texto recebido e por isso, então, ela corresponderia à redação original naquela passagem. Então, relembrando, o primeiro motivo de distanciamento em relação ao textus receptus foi puramente fático. Disse respeito aí a uma maior e crescente catalogação de manuscritos. Com esses manuscritos sendo descobertos, sendo catalogados, sendo considerados, eles passaram a ser considerados, passaram a ser tratados, passaram a ser mencionados nas edições impressas do Novo Testamento, na verdade nos aparatos críticos. E isso então levou ao segundo motivo de distanciamento. Isso fez com que os estudiosos começassem a despertar para os problemas do textus receptus, especialmente o fato de o Erasmo ter utilizado, como eu já mencionei, só uma meia dúzia de manuscritos. Então isso levou a esse segundo motivo de distanciamento, que é o motivo teórico. Então, na transição do século XVIII para o século XIX, Johann Griesbach, um discípulo do Bengel, é o primeiro a falar. Nessa perspectiva aí de uma crítica ao texto recebido, ele é o primeiro a falar de três tipos de texto: o texto ocidental,
o texto alexandrino e o texto bizantino, que é algo que basicamente a crítica textual faz até os dias de hoje. De todo modo, esse ainda era um movimento um tanto tímido, porque prevalecia aquela noção de que qualquer coisa que afrontasse o texto recebido seria herética, porque afinal de contas ele foi o texto recebido, o texto entregue por Deus. Bom, mas as coisas, como é natural, com o passar do tempo, né, as coisas vão arrefecendo, as coisas vão esfriando, e em 1830, então, surge o grande inimigo do texto recebido, um sujeito chamado Karl Lachmann, e ele, então, afirma de forma bastante veemente: fora com o textus receptus, que é de origem mais recente, e de volta ao texto da Igreja Antiga do século IV. Bom, o que está por trás desse brado do Lachmann é a noção, já considerada equívoca por aqui, dê uma conferida no vídeo que está aparecendo aqui em cima, é a noção considerada já equívoca por aqui de que manuscritos mais antigos seriam melhores. Após isso, Konstantin von Tischendorf descobre no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, o Codex Sinaiticus, e é por isso que ele tem esse nome, porque ele foi descoberto no Monte Sinai. E ele é do século IV, esse manuscrito. E aí, então, logo em seguida, o Tischendorf publica a sua Editio Octava Critica Maior, de 1869-1872, o seu texto do Novo Testamento. Essa edição do Tischendorf tem uma grande virtude, porque ele conseguiu reunir no seu aparato crítico praticamente toda a evidência disponível na época, todos os manuscritos disponíveis na época. Então o aparato crítico é um aparato crítico de muita qualidade e que reflete o estado da situação aí da pesquisa de manuscritos naquela época. Agora, por outro lado, o Tischendorf baseou o seu texto grego, a edição impressa do seu texto grego, praticamente toda no Codex Sinaiticus. Não à toa, porque foi ele que descobriu esse manuscrito. No vídeo em que eu tratei sobre a questão dos manuscritos mais antigos, eu mencionei que o texto crítico ou o texto eclético é baseado basicamente em dois manuscritos do século IV. O Codex Sinaiticus, também chamado de Aleph, esse que eu já mencionei, que está por trás do texto do Tischendorf, e o Codex Vaticanus, também chamado de B. E o que acontece é que o Tischendorf não teve acesso a esse Codex Vaticanus, ao Codex B, por questões de disputas editoriais. Um cardeal estava preparando uma edição impressa, né, uma edição publicada impressa, né, do Codex Vaticanus, e por isso não quis que o Tischendorf tivesse acesso ao manuscrito. Então, com a edição impressa do Codex Vaticanus, do Codex B, já disponível e circulando no mercado, no final do século XIX surge o The New Testament in the Original Greek, de Westcott e Hort. A edição é de 1881. E essa dupla, Westcott e Hort, ela é bastante famosa por duas coisas. A primeira é esse seu texto grego impresso, né? E a segunda é a sua teoria de crítica textual, que passou a predominar, aí, passou a dominar a academia, né, os estudiosos da crítica textual a partir do final do século XIX e durante todo o século XX. Sobre a teoria do Westcott e Hort, nós vamos conversar em outro momento, em um vídeo ou em outros vídeos, eu vou pensando alguma coisa em outros vídeos, ainda não sei, mas a gente precisa sim tratar dos pressupostos teóricos do Westcott e Hort, porque isso vai nos levar a tratar também dos pressupostos teóricos da teoria crítica, da crítica textual contemporânea. Então, sobre a teoria nós vamos falar em outra oportunidade. Mas agora, o que é importante dizer e salientar é que o texto grego do Westcott e Hort é amplamente baseado não no Codex Sinaiticus, mas no Codex Vaticanus. Então, no final do século XIX, início do século XX, nós temos duas grandes edições do Novo Testamento grego impressas. A edição de Tischendorf, baseada no Codex Sinaiticus, e a edição de Westcott e Hort, baseada no Codex Vaticanus. De novo, dois grandes manuscritos do século IV. E essa informação é muito importante para nós sabermos como surgiu a edição de Nessel,
que depois se tornou a Nassau-Alland, né, e se tornou a edição do texto grego, a edição do texto crítico do Novo Testamento, que predominou aí, que foi amplamente aceita no mercado e que é a edição do texto crítico, do texto grego, que está por trás da grande maioria das traduções existentes hoje em dia. Sobre isso, existe um outro vídeo aqui do canal, né? O Guia Prático para as Traduções do Novo Testamento, e aí então ali eu trato dessa questão aí, desse mapeamento das traduções do Novo Testamento grego. Agora, como efetivamente surgiu o Novo Testamento de Nassau, que depois virou a Nassau-Alland, nós vamos tratar no nosso próximo vídeo, tá bom? Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e deixe um comentário. E até a próxima!